E aí, pessoal, eu sou o professor Michel, editor do blog História Digital, e na aula de hoje nós vamos aprender a respeito da Mesopotâmia, vamos falar o que são cidades-estado, o que elas significavam dentro da Mesopotâmia, e de uma civilização mesopotâmica específica chamada Sumérios. Então, o que é Mesopotâmia? A gente aprende lá nos livros didáticos, a gente aprende na escola que Mesopotâmia é uma região geográfica cujo nome vem do grego. Então nós temos aqui meso, significa meio, e potamos, rios, ou seja, terra no meio de rios. E os rios aqui são os rios Tigre e o rio Eufrates. Então, a Mesopotâmia é toda essa região aqui, onde se instalaram uma série de civilizações entre o rio Tigre e o rio Eufrates, por isso Mesopotâmia. Vale lembrar que a Mesopotâmia ela faz parte de uma região geográfica chamada Crescente Fértil. Nós, inclusive, temos um vídeo sobre isso que engloba também outras civilizações, como o Egito, Israel, aqui identificado como Palestina, e também a Fenícia. Bom, estas civilizações aqui, ó, elas se localizavam todas entre o rio Tigre e o Eufrates, mas aqui não era um território unificado. Aliás, vale lembrar que essa região aqui faz parte do atual país conhecido como Iraque, pelo menos a maior parte do que era antigamente a Mesopotâmia. Bom, esses territórios aqui eles não eram unificados sob o poder de um só rei, como era o caso do Egito, que tinha um só faraó que governava todo o Egito. Na verdade, a Mesopotâmia era dividida em várias cidades-estado. Essas cidades-estado, então, elas ficavam localizadas aqui entre os dois rios. E o que são cidades-estado? Eram cidades independentes, ou seja, uma cidade não dependia da outra, e essa cidade funcionava como se fosse um mini-país, com um governo próprio, cada uma tinha o seu próprio rei, que no caso da Mesopotâmia geralmente era chamado de patesia, e esse governo era autônomo, ou seja, cada governo funcionava de maneira independente. Então, por exemplo, dentro de cada civilização mesopotâmia haviam várias cidades. Então, por exemplo, nós vamos falar de uma civilização específica e nós vamos falar de algumas cidades-estado dessa civilização, que no caso aqui é os Sumérios. Os Sumérios foram uma das grandes civilizações mesopotâmicas, uma das mais antigas que existem naquele território, e os Sumérios foram responsáveis por uma invenção, uma criação que teve um impacto tão grande na humanidade que foi responsável, inclusive, pela passagem de dois períodos históricos, no caso a pré-história para a chamada Idade Antiga. Mas antes de falar dessa criação, então vamos falar aqui de algumas cidades-estado mesopotâmicas. Ur, Uruk e Nippur. A Suméria está localizada, representada no mapa aqui. E essas cidades-estado, mesmo fazendo parte de uma grande civilização que foi a Suméria, elas eram cidades-estado independentes. Elas tinham em comum algumas características, como a religião, a língua falada entre elas até podia ser semelhante, porém elas eram independentes. Os sumérios, como eu falei anteriormente, foram responsáveis por uma grande criação, que foi a chamada escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme teve um impacto tão grande que separa a chamada pré-história da Idade Antiga. Então a escrita cuneiforme ela tem esse nome representado por essa tabuleta aqui, porque era uma escrita feita em forma de cunha, ou seja, a escrita era cunhada em tábuas de argila e daí o seu nome cuneiforme. De acordo com os registros, as primeiras evidências de escrita cuneiforme datam de aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então, são considerados até hoje o registro escrito mais antigo que temos na história. Mas os sumérios não foram responsáveis apenas pelo registro cuneiforme. Eles foram responsáveis também pelos veículos de roda, que, de acordo com alguns historiadores, a criação da roda e dos veículos de roda, estão ligados ao surgimento das civilizações agrícolas no Crescente Fértil para o transporte dos produtos agrícolas e para o comércio. Então a roda ela surgiu no contexto do surgimento da agricultura. Lembrando que na América não havia roda.
Era uma invenção que existiu no chamado Oriente Próximo, ou Crescente Fértil, mas não nas civilizações pré-colombianas como astecas, maias e incas. E os sumérios também tiveram um tipo de arquitetura característica chamado de zigurates. Os zigurates era uma arquitetura escalonada, um tipo de pirâmide, que servia geralmente como templo. Os sumérios especificamente eram um povo extremamente religioso e difere das pirâmides egípcias por ser escalonado. Então nós temos aqui vários degraus que levam até o topo, aonde fica localizado o templo dos sumérios. E os sumérios, então, como eu disse, eram extremamente religiosos. Geralmente eles deixavam, depois de um culto com seus sacerdotes específicos, eles deixavam alguns objetos em honra dos deuses, considerando que os sumérios, assim como as outras civilizações mesopotâmicas, elas eram caracterizadas pelo politeísmo, mas isso é um assunto que a gente vai ver mais adiante. Então, na aba do vídeo, na descrição, temos um resumo completo sobre a Mesopotâmia, sobre o que são cidades-estados, sobre os sumérios, para você ter uma visão mais ampla a respeito destas civilizações mesopotâmicas. Se você gostou, favorite, divulgue. É isso aí, até a próxima. Falou!